Meningite. Não é surto, não temos uma situação de surto, não temos números que chamam muito mais a atenção do que o normal. Mas, claro, é um assunto que preocupa, até porque 19 casos já foram confirmados só esse ano e pelo menos 5 pessoas já morreram. Fábio Galdense, que é infectologista, médico infectologista e superintendente de Vigilância em Saúde em Santa Catarina, conversa com a gente sobre o assunto. Oi, doutor Fábio, bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não é surto, mas preocupa, né? Sim, bom dia. Com certeza. Meningite é um assunto que sempre traz grande preocupação. É uma doença com potencial de gravidade, como você falou, já temos óbitos esse ano no estado e requer sempre atenção, tanto das autoridades para a investigação dos casos, quanto das pessoas, se tiverem aí os sintomas principais da doença, para que procurem rapidamente o serviço de saúde. Até porque eu tenho informação aqui de que todos esses casos e essas mortes foram com agentes diferentes, mas não são agentes transmissíveis. Então, essa preocupação, esse medo a gente não precisa ter. Mas por ser agentes diferentes, a gente tem que estar muito alerta, né? Sim, com certeza. Você colocou muito bem. É importante lembrarmos que as meningites não são apenas uma doença. É o que a gente chama de diagnóstico sindrômico. Você tem essa inflamação das meninges, as membranas que recobrem o nosso sistema nervoso, porém nós temos uma quantidade imensa de agentes causais. Então nós vamos ter vírus, bactérias, fungos, protozoários, uma série de agentes que podem causar a doença. Sendo que alguns são transmissíveis entre o ser humano, outros não são transmissíveis. E o que significa isso? Significa que a doença pode acontecer a partir de uma reativação de uma doença prévia, como por exemplo a meningite tuberculosa. A pessoa já teve ali tuberculose no passado, pode reativar essa doença e comprometer o sistema nervoso central. Embora nessa forma, a meningite tuberculosa, não há transmissão entre as pessoas. Então a gente vê que cada meningite, cada forma, cada agente tem características específicas de gravidade, de transmissão, de formas para a gente se cuidar, para a gente evitar o adoecimento. Então a gente precisa sempre entender na frente de qual nós estamos, de que caso nós estamos, para poder planejar as melhores ações de controle. E por isso que hoje no estado, embora a gente já tenha aí 4 óbitos confirmados, um 5º terminando a investigação, a gente tem um entendimento de que não há relação entre esses casos, que foram agentes diferentes, e por isso que a gente não fala em surto. E no mesmo período do ano passado, infelizmente, nós já tínhamos tido 7 óbitos. Então a gente monitora essa quantidade, monitora os casos e fica acompanhando se é uma mudança de cenário, uma mudança de perfil da doença. Agora, doutor Fábio, existem sintomas comuns a todas essas meningites? Tem um alerta? Tem alguma coisa que diga assim, teve isso, é sintoma de meningites, procure o médico. Existe isso? O principal sinal é o que a gente chama de rigidez de nuca. Mas, infelizmente, claro, nem sempre a pessoa em casa vai conseguir identificar essa rigidez, vai ter certeza, principalmente em crianças que podem ser muito pequenas para te referir que estão com alguma dificuldade de mobilização. Então, a gente vai precisar de uma avaliação de um profissional de saúde. Mas a tríade, o que a gente chama de tríade da meningite, é a dor de cabeça, a febre e essa rigidez. Claro que dor de cabeça e febre, uma série de outras doenças infecciosas podem desencadear. Então, o que a gente precisa observar, principalmente nas crianças, populações mais vulneráveis, idosos, são sintomas como dificuldade para se alimentar, ou não querer, a recusa alimentar, não realizar as suas atividades corriqueiras. Então, a criança ali deixa de brincar, e você utilizou ali um medicamento para febre, e essa febre não passou, essa febre é contínua. Aí eu preciso, com certeza, de uma avaliação no serviço de saúde para identificar aí esse sinal de rigidez de nuca, esse sinal de inflamação das meninges, e também, claro, fazer os exames necessários para o diagnóstico, porque vai precisar de uma punção lombar para retirada ali do líquido, a gente chama líquido da espinha, para poder fazer o diagnóstico e saber qual é o tipo de meningite que está acometendo esse paciente. Mas vamos falar da prevenção? Tão importante a gente falar sobre vacinação. A gente está com baixa vacinação, baixo índice de vacinação, né? Sim, é muito importante lembrar que nós temos algumas vacinas
que protegem contra tipos diferentes de meningite. Então a gente tem a vacina BCG, tomada ali ao nascer, que protege contra a meningite tuberculosa, uma forma grave dessa doença tuberculose. A gente sempre lembra da tuberculose no pulmão, mas ela pode se disseminar no organismo, e a gente tem essa vacina que é recebida pelas crianças ao nascer, que protege contra essa evolução para a forma mais grave. Nós temos a vacina contra o pneumococo, né, que é um agente bastante importante, que causa meningites bastante graves, inclusive já com óbitos aqui no estado, e então a vacina contra pneumococo também ajuda a proteger contra as formas mais graves dessa doença pneumocócica invasiva. A gente tem a vacina contra meningite meningocócica do tipo C no SUS, que vai proteger então contra a doença meningocócica, a meningite meningocócica, que é tão preocupante, que também tem potencial de gravidade bastante elevado. Temos a vacina para hemófilos influenza, então é muito importante, né, os pais, porque principalmente as vacinas são tomadas na infância, levarem os seus filhos para as unidades de saúde com sala de vacina para receber esses imunobiológicos, para estarem mais protegidos. Então as vacinas, elas vão dar uma camada a mais de proteção contra várias doenças, inclusive as meningites. Importantíssima todas essas informações que o senhor dividiu com a gente. Doutor Fábio, muito obrigada. Espaço aqui sempre aberto, tá? O nosso SC no ar aberto para o senhor, para a Vigilância em Saúde aqui de Santa Catarina, para a gente trazer esses alertas importantes para a nossa comunidade. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, a gente agradece sempre essa grande parceria, esse serviço para a população. Obrigada, doutora.